Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vida em Trânsito, um programa que pretende esclarecer muitas dúvidas sobre o direito de trânsito, algumas questões voltadas a CNH, veículos, mas não se preocupe, o assunto é sério, mas vai ser um papo bem tranquilo, nada de muito artigo de lei, nada, muito bem tranquilo. E para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Moura, sou advogado, especialista em direito de trânsito. E hoje eu vou dividir esse podcast com um amigo que está aqui comigo, Misael, proprietário da Autoescola Habilitar. Misael, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco aí da sua trajetória nessa área de trânsito. Bacana. Muito boa noite a todos os telespectadores, aqueles que nos assistem. É um prazer mais uma vez poder estar presente aqui e estrear, né? Na verdade, eu estive aqui estreando o Pode Mais e agora nós vamos estrear aqui juntamente com o Dr. Ronaldo, o Vida em Trânsito Podcast. E é um prazer imenso, Dr. Ronaldo, poder dividir esse momento com você, né? Prazer é todo meu. Uma raridade de homem aí com uma experiência muito vasta e eu acredito que nós vamos somar muito aqui, muito mesmo, para todos que estão nos assistindo, doutor, com essa experiência que eu acredito que nasceu nos nossos corações, né? E nós vamos dividir esse momento aí para falar de direitos, deveres, né? As pontualidades aí do trânsito, enfim. Eu sou o Misael de Freitas, proprietário da Autoescola Habilitar. Esse é um sonho, né? Um sonho muito antigo, ser empresário. E ser empresário no Brasil é um desafio, né, doutor? Sim, e esse sempre foi um sonho meu, poder empreender. Logicamente, com poucas condições no passado, a gente encontrou bastante dificuldade para poder empreender. E a Autoescola Habilitar, ela nasceu de um projeto do coração, de poder servir uma empresa que eu queria servir melhor as pessoas, né? Eu sempre, lá atrás, como eu disse, com poucas condições, eu tive alguns outros comércios. Eu tive lanchonete, sorveteria, fabricava sorvete, inclusive, já vendi picolé na rua também quando moleque, né? Na idade até do meu filho maior hoje. E isso me fez nascer no coração o empreendedorismo para poder servir. Como que eu poderia servir melhor? Ou seja, ter uma empresa para servir. Porque é difícil esse tipo de pensamento, e eu vejo até por muitos empresários, doutor, que as pessoas vêm mais pelo fator dinheiro, né? Mas é uma necessidade? Sim, mas ela não pode estar à frente, o dinheiro ele não pode estar à frente. E a Autoescola Habilitar, ela veio com um propósito de poder ver um sorriso no rosto, de poder ver alguém realizado, porque quando a pessoa conquista um documento de habilitação, caraca, para ela às vezes é surreal, às vezes ela não tinha nem condição. É uma realização. Uma realização. As pessoas às vezes vai para o processo de habilitação e ela tá com o dinheiro contado, se sair fora daquilo, ela nem janta. Às vezes é o dinheirinho ali, ó, da mesa, do pão. E a gente valoriza muito isso no coração das pessoas. Então a gente deixa transparecer esse carinho também da equipe, dos instrutores. E a Autoescola Habilitar é isso. Hoje trabalha com a primeira habilitação, né, que é o sonho aí de todo... Já foi também muito forte esse sonho, o sonho da primeira CNH, que aos 18 anos de idade estava cravado ali na autoescola. Eu mesmo, quando fiz 18 anos de idade, minha bicicletinha rasgando ali pelo centro da cidade, já bati lá na autoescola, falei, faz minha matrícula. Eu tinha acabado de entrar numa empresa para trabalhar, não sabia se isso ia dar certo, mas eu fui lá e, mesmo com aquele tempo de experiência, que ainda já era 3 meses também, eu fui lá e falei, se tudo der errado, eu consigo tirar minha habilitação ainda, pelo menos com os 3 meses de experiência. E deu tudo certo, dentro dos 3 meses tirei minha CNH, com um pouquinho ali que eu tinha, mas era um sonho, um objetivo, né? De verdade mesmo, doutor, hoje eu não vejo tanto isso nos jovens. Esse desejo, eu não sei se ele sumiu, se ele desapareceu, o que está acontecendo com a galera, né?
Mas a primeira habilitação, hoje, ela é a necessidade da população, né, de poder ter um veículo, se locomover, independência. E a autoescola habilitar trabalha também com a adição de categoria, que é, eu tenho uma categoria de carro, quero fazer uma adição de moto, ou tenho de moto, quero adicionar carro, e também a mudança de categoria, que já é profissional, né? Eu tenho a categoria B de bola há mais de 2 anos e quero mudar para a categoria D de dado. A autoescola habilitar também hoje evoluiu nesse sentido, né? E reabilitação de condutores, que aí entra um pouco na sua área também, né? Que atuando ali, multas de trânsito e tudo mais, esses caras, quando escapam de você ou não conseguem escapar de você, aí tem que vir comigo ali para a gente fazer o processo. Treinamento para pessoas habilitadas, inclusive o treinamento, doutor, a autoescola foi antes até da gente abrir a autoescola. Eu abri o centro de treinamento em Marília, fui pioneiro nisso, treinamento para pessoas que já têm habilitação há tempo e ela não dirigia, né? Ou não dirige, ou ela acabou de tirar a habilitação e não tem a segurança de pegar no volante. Então nós criamos o treinamento para pessoas habilitadas, que tem sido sucesso, e depois, juntamente com a autoescola, a gente agregou isso. Porque muitas vezes a pessoa obtém a primeira habilitação e não dirige durante um tempo. Aí daqui 1 ano, 2 anos vai pegar o carro, já fica com receio. Isso. E quando quer fazer um treinamento. Faz o treinamento. Eu já oriento que tirou a habilitação porque você faz um básico, né, para adquirir o documento. Então você faz um processo para adquirir um documento. E talvez ele não é suficiente para você sair dirigindo. Então, no meu ponto de vista, é um curso, na verdade, né? É um curso prático. Rápido, né? É um curso prático tirar a habilitação. É um curso. Então, ele também é igual como um curso de computação, por exemplo. Você faz o processo, você inicia o processo de primeira habilitação, talvez ele não é suficiente. Então, você avança para o avançado, para você fazer aquilo que vai te dar segurança, vai te fazer dirigir totalmente. E a autoescola habilitar é referência nisso e tem dado muito resultado aqui em Marília, região. É bem bacana esse processo. E aí, atrelo, até voltando aí para você, na questão da sua área, né? A importância disso, do seu papel sobre o direito do trânsito com essa galera mesmo, que passou, tirou a habilitação, e até devolvendo para você aí, para poder falar para nós como que funciona recursos, como que a galera que perdeu ali te procura, né, como que funciona a Moura Assessoria, certo. Da onde ela veio, da onde ela surgiu. Passa para a gente aí também, já devolvendo a minha vida no trânsito começou há bastante tempo, 29 anos atrás. Eita. Eu comecei trabalhando em um escritório de despachante, onde eu aprendi muito sobre documentação de veículo, renovação de CNH, recursos de multa ali e tal. E eu trabalhei nesse despachante de 2007, de 96 até 2007. Foram 11 anos seguidos ali. Buscando conhecimento. Buscando conhecimento, aprendendo muita coisa ali. Nisso eu aprendi muito sobre documentação de veículo, emplacamento, licenciamento, transferência. Então eu tenho essa bagagem lá desse tempo todo. Em 2007 eu passei num concurso público aqui na Prefeitura de Marília. Fui trabalhar como agente de trânsito. Tudo isso em torno... O seu início foi tudo em torno de Marília. Marília mesmo. Tudo Marília. E de 2007 a 2010 eu trabalhei como agente de trânsito, na fiscalização de trânsito. Esse pessoal que fica na rua, os agentes de trânsito municipal. Hoje que a galera chama aí de os amarelinhos. Os amarelinhos. Então, muita fiscalização, muita autuação. Fiz bastante autuação na época. E onde eu aprendi o outro lado, né? Porque eu sempre tive do lado ali, defendendo o condutor que tinha sido autuado e, sim, de repente, eu passei a fazer autuação. Então, eu consegui aprender os dois lados, né? E aprendi muita coisa, fiz muita amizade ali, tem muitos amigos lá ainda. E em 2010 eu decidi sair da Endurb e voltei a trabalhar no despachante, de 2012 até 2015.
Aliás, de 2010 até 2012. Eu fiquei na Endurb de 2007 até 2010. Voltei para o despachante de 2010 a 2012. E eu já tinha terminado a faculdade, que eu terminei a faculdade em 2009. E aí eu passei a estudar cada vez mais sobre o assunto e aprofundando em recursos que eu não fazia antes. Recursos em defesa de condutores relacionados à CNH, porque eu sempre fazia muito recurso de multa. Mas nesse período começou a aparecer muito recurso de suspensão de CNH. Suspensão. Foi onde eu me aprofundei, percebi que dava certo, que o negócio era bom. Comecei a me aperfeiçoar nisso. Porque a suspensão talvez não está tão direta. Poxa, a pessoa sabia e cometeu o erro. Às vezes, por exemplo, um radar. Vamos pensar aqui num radar. Porque a suspensão ela tem várias formas para acontecer. Sim, sim. Né? Depois você entra nesses detalhes para a gente. Mas às vezes pode ser que uma suspensão... Poxa, não sabia que o radar estava ali e passei... E a mais de 50%, que é uma das infrações Sim, que suspende a CNH. Então, como você vê essa defesa do direito, por exemplo, para o cidadão, ela é benéfica? Aonde que você age nisso de benefício para a sociedade, por exemplo? Então, muita situação acontece por culpa do próprio condutor. Muitas vezes proprietário do veículo, né? Porque muitas vezes a pessoa vende um veículo de forma irregular, esquece de ir lá no cartório preencher o recibo, comunicar a venda e acaba respondendo por infrações que não são dele. Perfeito. Hoje, grande parte das pessoas que me procuram é para fazer esse tipo de defesa. E que às vezes vendeu o veículo e não transferiu. Está rodando no nome de outro, de terceiro. Chega é o que mais acontece. É o que mais acontece. A pessoa chega dizendo que vendeu um veículo há anos atrás e continua recebendo multa. E às vezes já chega ali com a notificação do processo de suspensão já instaurado pelo Detran. Você está falando, eu estou lembrando aqui, ontem mesmo teve um amigo que me procurou, a gente se encontrou no Poupa Tempo, inclusive, ele estava na fila ali, e eu fui dar um suporte para ele. E aí ele falou assim, rapaz, eu fui para alugar um veículo, que ele trabalha, né, com Uber, para alugar um veículo. A hora que eu cheguei para abrir minha habilitação, suspensa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, não sabia de onde veio a multa, né? Aí, um pouquinho que eu ainda lembro de algumas coisas, ainda orientei. Falei, mas não tem nenhum veículo no seu nome, cara, que você vendeu? Ele falou, cara, tenho, duro que tem. Tem um veículo que eu vendi, mas não transferiu. E aí, mas não chegou nada para mim. Aí eu citei para ele, mas às vezes o veículo está em um endereço que você não mora hoje. Exato. Não é isso? Registrado no Detran e você não mora nele. Então, está no seu nome, o Detran entende que é você. Foi o que eu disse agora. Muita coisa acontece por culpa do proprietário do veículo. Que leva pelas coxas, vamos dizer. É o ditado... Exato. Né? É o ditado mais antigo aí, leva pelas coxas as coisas. Muda de endereço, esquece de atualizar o endereço e vai levando. Quando acontece uma situação dessa, já é tarde. Quando ele está com o veículo ali, ele só quer se livrar às vezes do veículo. Exato. Aí na hora da responsabilidade civil e criminal, que é o que provavelmente vai acontecer no decorrer, sim. Ele não se atenta, né? E tem punições muito mais severas, né? Do que um simples documento de suspensão aí. Num caso como esse que você está dizendo, por exemplo, a pessoa às vezes mudou de endereço, não atualizou o endereço do veículo, não atualizou o endereço da CNH, porque são 2 cadastros distintos. Quando você compra um veículo, é um cadastro. Quando você vai tirar a sua habilitação, é um outro cadastro. Perfeito. Então pode ser que esteja em endereço diferente. Então a pessoa pode não receber a notificação da infração. Ele pode não receber a notificação do Detran a respeito da suspensão da CNH. De repente ele está cumprindo a suspensão, porque hoje a suspensão, você não precisa mais entregar a CNH para cumprir um prazo de suspensão. Ela acontece automaticamente. Encerrou o processo, já começa a contar o prazo. Então, muitas vezes, esse cidadão que você está falando, pode ser que ele já estava suspenso e, de repente, ele comete uma infração ali naquele período, a CNH dele pode ser cassada. Olha aí. Mas dentro disso, então, para o telespectador lá, o que você falaria para ele de orientação, de dica aí para ele se livrar dessas condições de suspensão, de uma situação mais adversa? Primeiro ponto.
vendeu o veículo, preenche o recibo, vai até o cartório, reconhece firma e comunica a venda do veículo. No mesmo momento? No mesmo momento. Comunica a venda ao Detran. Vamos no cartório amanhã. Não dá certo. Não dá certo. Deixou para ir amanhã no cartório, já vai dar ruim. Porque amanhã dormiu, acordou, viajou, tive que sair, não deu certo. Pois é. Na semana que vem a gente já levou uma multa lá no meio do caminho com o carro, de repente. Eu sempre digo o seguinte, às vezes a pessoa entra em contato comigo dizendo que está vendendo um veículo, o que precisa fazer? Né? Eu explico isso, que tem que preencher o recibo, comunicar a venda e reconhecer firma. Mas o comprador me pediu um prazo de 30 dias para fazer a transferência. Qual que é a minha orientação? Eu falei, meu amigo, é preferível você não vender o carro. Vende para outra pessoa. Mas não faz isso. Para dor de cabeça depois. Esse comprador vai sair com esse veículo, vai vender para outro. Quando você vai ver daqui 30 dias, você não vai nem mais achar esse cara. É o que acontece a maioria das vezes. E um dos processos, nós estamos falando aqui de um condutor, só para ficar bem esclarecido para o telespectador, doutor. Nós estamos falando de um processo de uma pessoa que já tem uma habilitação definitiva e está perdendo e tal. Né? E existe aquele processo que o camarada acabou de tirar a habilitação, que é no meu caso, ele me procura, tira a habilitação na autoescola militar, está bem ensinadinho, bacana. Aí ele aprende no curso de legislação de trânsito, curso teórico, que ele vai pegar a permissão, a PPD, permissão para dirigir. E que nesse período de 12 meses, ele não é que ele não deve dirigir, porque não é isso que você ouve muito. A gente fica parado e não dirige. Tem muita pessoa que pega e para no processo e fala assim, não, eu vou guardar. Eu já ouvi isso e ouvi esses dias novamente. Não, eu vou deixar guardadinha a habilitação, não vou nem usar. Mas, tirou a habilitação, vai ficar sem usar por 1 ano para depois começar a usar por causa da definitiva. Não. Eu acho que aí é um bom senso, né? A pessoa É pior, porque a pessoa vai ficar 1 ano ali sem dirigir. Quando ele pegar a CNH definitiva, ele já não vai ter tanta prática. Aí cai na imperícia, vai acontecer de né? ter mais infrações e vai ocorrer a suspensão. O quesito tirou, continua dirigindo. Porém, esse cara, quando ele perde, quando ele leva multa, por exemplo, você sabe dizer quais são o que acontece para ele perder na permissão, por exemplo? O permissionário não pode ter nenhuma infração grave e nenhuma infração gravíssima. Se ele tiver qualquer uma dessas duas, ele tem que voltar para a autoescola e reiniciar o processo. É onde ele acontece de fazer o processo tudo novamente. E não pode ser reincidente em multa média. Leve ele pode ter e uma média. Leve à vontade. Leve à vontade. Não existe uma regra a respeito disso. Tá? Eu nunca vi ninguém perder a permissão por conta de várias multas leves. Sim. Nunca vi acontecer. Mas se ele tiver várias leves e uma média... Aí tudo bem. Tudo bem ainda? Tudo bem. 2 médias... 2 médias ele não consegue renovar, ele vai perder a permissão. 2 médias, então grave e gravíssima. Seria as que ele já vai perder de fato. Exato. Mas se te procurar para isso, um exemplo, ele perdeu. Sim. Ele te procura. Eu faço uma série de perguntas para ele. Né? Se realmente foi ele que cometeu a infração, se é algum veículo que alguém que utiliza. Porque muitas vezes ele já vendeu esse veículo. Entendi. Ou é o pai, a mãe que usa. Não necessariamente é ele que está cometendo as multas, as infrações. Já está vendido. Isso. E algum erro de Detran, quando talvez. Quando você recebe uma notificação, você tem um prazo para indicar o condutor. Se você não indica o condutor, você é considerado responsável pela infração. Mas muitas vezes acontece o que a gente acabou de falar. Mudou de endereço, não recebeu a notificação, mas ele consegue provar a venda desse veículo de alguma forma. Entendi. Então, existe um entendimento judicial que, mesmo você perdendo o prazo administrativo para indicar o condutor, você pode comprovar com um documento idôneo e levar isso para o judiciário para reverter essa situação. Então, vamos imaginar esse permissionário que teve 2 multas médias ou uma multa grave. Se ele comprova que tinha vendido esse veículo, a gente consegue transferir essa pontuação para o comprador através de uma ação judicial. Uma ação. Perfeito. O judiciário hoje está bem pacífico com esse entendimento, que é possível fazer isso desde que tenha documento hábil. Não adianta você chegar lá agora e falar, não, o meu irmão que estava dirigindo, ele assina aqui uma declaração. Não funciona assim.
Provas e provas e provas. Exatamente. Ótimo. Você vê tipos de multas, por exemplo, que você mais enxerga lá, por exemplo, para essa causa da pessoa perder A permissão? a permissão ou a própria definitiva. Vamos falar da permissão, que é o que a gente está aqui trocando uma ideia sobre ela, e depois a gente entra na definitiva. Mas tipos de infrações que eles mais normalmente acontecem, que chegou lá para você, por exemplo. Caso de permissão, acontece muito essa rapaziada nova que anda de moto. Os do grau. Ou do grau. Empinando a moto, andando com uma roda só, farol irregular, escapamento irregular, E inclusive está tendo retrovisor. até curso agora, né? Tá tendo curso, inclusive, para empinar. Um absurdo, né? Tá tendo curso, eu ouvi falar esses dias. Não é curso para empinar, é curso para perder a habilitação. Para perder. Rapaz, e o que mais me intriga é ouvir de um pai ou de uma mãe que, com boca cheia, que meu filho foi fazer um curso para aprender a dar o grau, empinar. Se eu ouço isso de um filho, é muito natural de um jovem ser um pouco imaturo e tudo mais. Mas ouvir Primeiro isso... que é um curso irregular, né? já começa por aí. Começando por aí. Mas tem o apoio, isso que me... Olha, trinca, né? A gente poder pensar pais. Que o apoio dos pais... Falar, minha filha foi fazer um curso esses dias ali em Bauru para aprender a dar grau. Aí entra um outro fator de responsabilidade de pais, né? Hoje, mais maduros. Por quê? Se eu quero bem para o meu filho, porque eu não acredito que um pai queira um mal para o filho, ou até para ele mesmo, porque se um filho sofre um acidente em uma situação dessa, ele vai se sentir até culpado. Por quê? Porque ele é o orientador dentro do lar, né? Sim. E aí entra o papel do pai ou da mãe. Mas ele foi conivente. Então ele ajudou o filho a entrar nesse caminho, e depois nós temos várias fatalidades aí, com acidentes de moto que a gente vê, não é verdade? Que essas pessoas que estão empinando. E o que mais me surpreende é um pai também, doutor, não sei se para você isso, o pai vai oferecer, ao invés, completa 18 anos de idade, e ao invés dele oferecer para o filho tirar uma habilitação, ele dá a oportunidade de falar assim: filho, você escolhe, eu te dou uma moto ou eu te dou uma habilitação, qual você escolhe? Qual você acharia que o filho escolheria? Com certeza ele vai escolher o veículo. Sem sombra de dúvida, porque ele é ligeiro e rápido, né, no gatilho. Sim. Ele vai entender o quê? Uma habilitação eu conquisto, eu vou tentar depois, mas o veículo, ele é mais caro, o pai me dá agora. E essa atitude dos pais, como você vê isso? Eu vejo muito no escritório os pais que levam o filho que cometeu alguma infração, que está ali para perder a permissão, e defende o filho, defende até o último, que o filho é inocente. Eu já vi, você está falando agora, eu estou lembrando aqui de casos que chega até na autoescola, inclusive, de ex-alunos. Sim. O pai e a mãe que vai lá para defender o filho. Rapaz. Que está andando empinando, que está andando com o farol irregular, com a moto tudo irregular, escapamento. Como que... Não é verdade? Como que pode? O pai, eu acho que deveria fazer o quê? Qual que é o papel? Muito bem, aconteceu. Então agora você vai perder isso, vai perder aquilo e pronto. Mas não, eles tentam ajeitar, né, a situação. Sim, muitas vezes filho, não tem defesa. É um absurdo, meu filho, aconteceu isso com ele, é um absurdo. Muitas vezes não tem defesa e o pai e a mãe fica revoltado. Aí quer jogar a culpa em cima do policial, que o policial abusou, que não podia ter feito aquilo com o filho deles. É a indústria da multa, porque deu 10... Eu já vi o pai falando assim, mas deu 10 multas? Tem alguma coisa contra ele, pessoal contra ele, porque não é possível. Foram 10 multas. Misael, nesse tempo que eu fiquei na Endurb, sempre ouvi essa história de indústria da multa. E hoje eu entendo desde aquela época, mas eu vejo que isso não existe. O que existe, infelizmente, é o péssimo condutor. Que não se atenta às normas, infrator, né? Exatamente. É os direitos que nós vamos tratar aqui na estreia desse podcast, Vida em Trânsito, até porque nós estamos falando aqui da nossa vida, não é verdade? Sim. Que está inserida no trânsito mesmo do dia a dia,
falando literalmente desse trânsito, e a gente quer trazer esse conhecimento, essas abordagens de consciência. Né? Esse vai ser o papel. É isso, doutor? O papel do nosso podcast. Trazer essa consciência, experiência. Bacana. Muito bom. E voltando a falar ainda dessa fiscalização, né? Quando eu trabalhei lá na Indurbis, falando da suposta indústria da multa, né? Suposta indústria. O cidadão passa num cruzamento, no sinal vermelho, sem o cinto de segurança e falando no celular. E depois quer culpar a indústria da multa. Como que defende um condutor desse? É difícil. É difícil. É difícil. E aí a gente entra nos problemas que a pessoa chega até o meu escritório. Porque vendeu o veículo, não transferiu. Vendeu um veículo financiado. A pessoa não paga o financiamento. Comete várias infrações desse jeito que eu estou falando. A pessoa chega no meu escritório com 4, 5 infrações, notificações que chegou para ele de um carro que já vendeu. E aí a gente volta a falar. Culpa de quem? Culpa do proprietário que vendeu o veículo de forma irregular. Mas é inúmeros, né? Não são poucos, não. São muitos que vendem o veículo que eu acompanho, porque a gente está na área, a gente acompanha. São inúmeros. Eu falo todo dia. Vende por confiança. Na confiança. A pessoa chega falando, não, vendi o veículo para o meu vizinho. O meu vizinho, meu amigo, conheço ele desde a infância. A hora que ele começa a falar, eu já falo, deixa eu te contar uma história. Eu falo isso aqui todo dia. De cada 10 casos desse, 11 dá errado. De cada 10 casos desse, 11 dá problema. Porque o comprador, ele não está preocupado. Ele está tranquilo, não vai sobrar nada para ele. Dele, o financiamento não está no nome dele. Para que ele vai se preocupar? Ele pode até tomar um cuidado ali no início. Vai passar um ano, ele vai atrasar uma prestação. Vai sujar o nome do antigo dono. Aí já perde a amizade, não existe mais amizade. Mas eu falo isso todo dia no escritório. De cada 10 casos desse, 11 dá problema. Então, em resumo, as pessoas precisam aprender a dizer não, né? Exatamente. Foi o que eu disse agora há pouco. E eu prefiro não vender o carro. Ah, eu preciso de 30 dias para transferir. Não faz o negócio. Vende para outro. Vende para outro, mas não vende. Porque vende para ele. Se você disser um não, só vai ser o não naquele momento. Exato. Meio um pouquinho desagradável, mas é um não. E as pessoas têm que saber respeitar o não. Mas agora, se você abraça isso, você vai perder um amigo ou vai arrumar um grande problema, né? E se você for na família, vira a cara, perde o grau de parentesco. Em família acontece muito. E até problemas de brigas, inclusive, familiar, porque depois a pessoa ela quer te culpar ainda. Você vai cobrar ela sobre a situação, né, de uma dívida e tal, e aí ela não aceita, né? Aí você arruma um problema grande. Até o nome do nosso podcast que a gente escolheu, justamente por isso, né? Vida e trânsito. Porque todo esse tipo de problema envolve diretamente a vida das pessoas. Perfeitamente. Principalmente em família. Num contexto geral, né? Num contexto geral, total mesmo, de vida. Trânsito, vida. Ou seja, não tem como ter um trânsito sem ter uma vida lá dentro envolvida, né? E aí envolve família, envolve trabalho. Porque muitas vezes imagina a pessoa que trabalha como vendedor, como representante comercial. Depende da CNH motorista, depende da CNH para o trabalho. Não pode cometer esse tipo de erro. Tem que estar atento, né? Muito atento. Aí entra a negligência. Negligência. Por quê? É o ato de que a gente deveria saber. Se eu estou entrando no trânsito, a gente comete uma infração, mas eu não sabia. Não, deveria saber, né? Na autoescola a gente não aprende nada. É o que a gente às vezes ouve. Naquele cursinho lá, do teórico lá, a gente não aprende nada. Mas se prestasse atenção e se ficasse lendo e meditando o livro da legislação de trânsito, direção defensiva, né? Aprenderia sim. Porque tem muito contexto ali, né? Tem muitas leis e inclusive são básicos, né? Pelo que eu vejo no curso, na própria matéria de legislação de trânsito, direção defensiva, sim, infrações de trânsito são linhas básicas. Sinalização. Por exemplo, você vai para as infrações de trânsito, falando aqui um pouquinho das multas que nem nós estamos citando. O que está lá no livro
é muito básico. O Código de Trânsito brasileiro ele é muito extenso. São milhares de multas. Sim. Leve, média, grave, gravíssimo, não é? Só que ali no livro tem aquelas que a gente mais comete de erros, não é? É um farol queimado, é um cinto de segurança que nem você falou, é falando no celular, é o sinal vermelho, né? São essas infrações que a gente mais é costumeiro. O documento do veículo vencido, veículo em mau estado de conservação, são multas que a gente é visível. Agora, uma multa que eu nunca... Uma multa que não está no contexto e é uma multa. Por exemplo, andar em velocidade menos da metade da máxima. Essa é uma multa, não é? Você andar devagar também dá multa. É isso? Nunca vi uma infração dessa, mas existe. Tá vendo? E tá no Código de Trânsito brasileiro, né? Ou você andar em velocidade baixa dá multa. Mas por quê? Porque é difícil você ver um cidadão cometendo esse tipo de infração, porque ele não mata ninguém, né? Normalmente, dirigir devagar. Pode acontecer, por que não? Se ele está numa rodovia... Tá atrapalhando o trânsito. Atrapalha o trânsito. Uma rodovia, por exemplo, de 100 km por hora, ele está a 40, que ele está fazendo uma rodovia. Não é verdade? Bem bacana a gente abordar e trazer essa visão. Você falou sobre mau estado de conservação, né? Maioria das infrações que quando a pessoa atinge ali um excesso de pontos que geram processo de suspensão, você vai analisar as infrações ali, a maioria é mau estado de conservação, uso do celular, muito hoje está demais, né? Muito celular. E hoje a infração do celular, dependendo, são 3 tipos de infrações, mas uma delas é gravíssima. Você dirigir ali manuseando o celular. A pessoa fala, não, mas como assim que eu estava dirigindo manuseando o celular? Estava com o celular na mão, olhando uma mensagem. Sim. Né? Talvez tentando digitar ali alguma coisa, mas estava com o celular na mão. É uma multa gravíssima. 2 multas dessa, por exemplo, já soma 14 pontos na CNH. Dependendo do cidadão, já está correspondendo quase a metade da pontuação, se ele não exerce atividade remunerada, né? Então, se ele não exerce atividade, tudo bem. Porque a regra é 40 pontos, já suspende a CNH. Mas se pra você quem tem exerce. para quem não exerce. Para quem não exerce, quem não exerce a atividade remunerada, a CNH pode ser suspensa quando você atinge 40 pontos. Agora, quem exerce... Desde que você não tenha nenhuma gravíssima, porque isso já reduz para 30, e se você tiver 2 gravíssimas, já cai para 20. Então imagina, a pessoa teve 2 infrações por manusear o celular, já são 14 pontos. Qualquer multinha ali já... No período ele já está comprometido. E antes era muito celular uso em carro. Só que hoje a gente está vendo muito em moto. Eu estou vendo muito a galera andando de moto e assim, ó. Na moto. Muita gente trabalhando em aplicativo, né? Aplicativos de entrega. Sim. O pessoal que trabalha, pelo menos na minha visão, né? Eu vejo eles mais parados usando. Mas é o pessoal do dia a dia mesmo. Eu vejo eles muito aqui. Só que assim, porque o do aplicativo normalmente eles têm um suportezinho, né? Sim. Aqui e tal. Então eu vejo que às vezes ele acabou de parar, parou, fez uma entrega. Normalmente ele já pode ser um ou outro ali. Mas o pessoal do dia a dia mesmo. E aí entra uma gravidade muito grande. Porque se no carro já é perigoso e o acidente às vezes nem sempre é fatal, né? Na moto é muito perigoso. Você, num acidente desse, né? Porque tá de moto. Você quebrar uma perna... são acidentes que pode sim, e os acidentes que levam à fatalidade, né? A maioria dos acidentes é acidente envolvendo moto, que leva o óbito da pessoa. A maioria. Porque é alta velocidade, distraído, mexendo no celular, alta velocidade, tudo isso ajuda num acidente. Muito bom. E o que você espera desse podcast, da continuidade desse podcast para o futuro? O que você quer trazer? Toda semana, toda sexta-feira, e vamos trazer bastante assunto. E polêmicos também, né? Principalmente no sentido de educar o condutor. Vamos trazer bastante coisa sobre isso. Para educar o condutor, para evitar infração, evitar problema. Do meu ponto de vista, até para você que está nos assistindo aqui, esse bate-papo vai ser orientativo mesmo, né? Com o intuito de trazer, sim,
direitos, deveres, comportamentais também dos cidadãos, para prevenir, né, doutor? Para prevenir que você que está em casa, que está assistindo, tenha assim um suporte. É um curso. Você pode acompanhar todas as sexta-feiras, né, doutor? Junto com a gente. Sexta-feira, às 20h30. Às 20h30, acompanhar com a gente. E nós vamos trazer coisas aqui bacanas, que agrega no dia a dia da população, que é justamente salvar vidas. O sentido é esse, é poupar a vida de todos vocês que estão no trânsito, com o conhecimento aqui do Dr. Ronaldo. E eu, juntamente aí com a experiência de mais de 20 anos de autoescola também, pegar esses problemas, né, que a gente vê, as dificuldades dos alunos para tirar uma habilitação, as dificuldades para eles chegar ao final, às vezes começa, não chega no final. E a gente quer abordar todos esses assuntos aqui, mas para benefício da população mesmo, né? Trazer essas expertises, esses conhecimentos adquiridos ao longo do tempo para você que está nos assistindo aí, e para ter uma liberdade, para ter uma segurança no trânsito, saber o que fazer. Levei uma multa, saber como recorrer, como fazer. E doutor, falando nisso, lembrando aqui, é possível o cidadão fazer um recurso? Já tentaram fazer um recurso sozinho e às vezes não dá certo? Que é possível, mas normalmente as dificuldades que eles encontram para fazer esses recursos. Atendi uma pessoa hoje que me procurou para fazer a defesa e decidiu fazer a defesa sozinho. Ele fez uma primeira defesa e agora veio o resultado indeferido. Por conta de embasamento. Aí ele decidiu procurar um profissional para cuidar do processo. Que é o mais fácil. De agora em diante. Só perdeu tempo, na verdade. Só perdeu tempo. E se às vezes passa o prazo, ele tenta e passa o prazo, ele não vai mais atrás, aí dá a revelia. Sim, aí ele é suspenso automaticamente. Então é procurar mesmo especialista. Aqui você vai ter um curso, olha só, hein, que bacana. Vai ter um curso com os profissionais para orientação mesmo, para você saber o que fazer, se livrar, né, dentro dos prazos. Então, fica com a gente. Vida em Trânsito, isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Nós vamos junto aqui, depois nós vamos abrir para uns bate-papo também. A gente quer ouvir também o telespectador, que manda lá quem está assistindo a gente. Né, um bate-papo, falar, eu estou passando por um problema aqui, uma situação, como que funciona, como é que é, e a gente poder esclarecer, né? Porque tem muita gente e nós vamos atingir aí a região, Marília, a região, e a gente quer sim trazer assuntos polêmicos para a mesa, para a gente bater um papo aqui. Muita gente com dúvida, né? Às vezes a pessoa é habilitada aí faz 30 anos e muita coisa a pessoa não sabe. Não sabe. Esses dias mesmo que eu fiz uma apresentação num grupo lá que a gente participa, eu fiz uma apresentação de 8 minutos. A hora que eu terminei a apresentação, tinha 30 pessoas lá, eu respondi umas 30 perguntas. Pronto. De dúvida, coisa simples. Do dia a dia, né? As pessoas não sabem, deveriam saber, mas não sabem. É isso que a gente vai trazer aqui no nosso programa. Muito bom, bacana demais. E eu acho que por hoje tá bacana demais, né, doutor? Ótimo, foi um prazer estar aqui com você, Misael. Amém, obrigado, um prazer todo nosso. Vamos estar junto aí somando. E fica com a gente, tá bom? Na próxima sexta-feira nós vamos estar aqui, eu e o Dr. Ronaldo, trazendo aí, começando aí, de fato, os assuntos, né, doutor? Sim. Hoje a gente discutiu sobre vários assuntos, mas na próxima semana a gente vai trazer temas específicos, sobre assuntos específicos que vai esclarecer muita dúvida aí de muita gente. E fica ligado porque nós vamos trazer inclusive atualizações do próprio Detran, leis de trânsito, bem bacana para você poder ficar aí em dia, em ordem, tanto com a sua CNH como com o seu veículo e em paz com a esposa, com a família, para tudo dar certo. Obrigado, até mais. Obrigado, gente, boa noite a todos, obrigado aí por ter assistido a gente. Toda semana, toda sexta-feira às 20h30 estaremos aqui. Muito obrigado.